Do canal Maringá Esportes, o pós-jogo mais especial do canal, cara, eu falo mesmo, um dos, teve acesso aqui, teve tudo, mas o Maringá atropelou o Atlético Paranaense em plena Liga Arena em Curitiba, 3-0, fora o baile e os ameaços. O Maringá tá na final do Campeonato Paranaense pela segunda vez consecutiva. Tivemos ano passado, tivemos esse ano, agora novamente vamos jogar contra o Operário. E a Milena veio comentar esse jogo aqui do meu lado. Pé quente demais, Milena. Pé quente, nunca mais fala da sua sorte. Obrigada. Ou má sorte, você é pé quentíssima. Vencemos o Atlético Paranaense, estamos na final. Que jogo foi esse? Você que perdeu esse jogo histórico para o Maringá. Fica aqui que a gente vai falar desse jogo. Vamos falar do que foi, do que aconteceu, da história sendo escrita diante dos nossos olhos. Primeiro que eu gostaria de me comparar ao Maringá, que também no início de campeonato foi difícil. Eu presenciei muitas derrotas, mas agora no momento eu mostrei que eu tenho sorte sim, então obrigada, né, Maringá, por me proporcionar isso. Mas olha, se eu estiver sonhando, não me acorde. Que sabor. Que não é sabor. mesmo? Nesse jogo que a gente não tem uma expectativa muito alta, né? Pô, quem sabe o Maringá consegue ali 1-0 num contra-ataque, quem sabe a gente não consegue empatar e levar pros pênaltis. Essa, pelo menos aqui no pós-jogo e na maioria das pessoas que estavam aqui com a gente no pré-jogo, esse era o sentimento. Maringá, será que vai entrar um pouco mais retrancado? Esperar o time do Atlético? E, na verdade, foi ao contrário. O Atlético que começou o jogo com 3 zagueiros, o que foi muito criticado pela torcida já ali na Liga Arena, né? De que, poxa, o Atlético com o time que tem, com as peças que tem, até de reposição, poderia entrar um pouco mais ofensivo. É o time da casa, mas não entrou com 3 zagueiros. E o Maringá não. Entrou ali num 4-3-3, indo pra cima, marcando em cima e não deixando o Atlético respirar. Na verdade, do início ao fim. Exatamente. O Maringá não deixou o Atlético respirar. E foi premiado, né, com um gol ali no final do primeiro tempo, depois de muitas jogadas. O Maringá teve, sim, mais oportunidades de ataque no primeiro tempo, mas foi um jogo muito movimentado no primeiro tempo pelos dois times, né? A gente viu ali com poucas faltas e muitos ataques. E aí o segundo tempo, como é que foi? Cara, olha, começou caótico pra nós, né, Milena? Só pra falar um pouco do primeiro tempo também. O Maringá surpreendendo o Atlético Paranaense, como você disse, com essa marcação mais alta. Nós somos superiores desde o primeiro tempo em relação ao time do Atlético Paranaense. O torcedor atleticano que tá aí, provavelmente vai ver esse vídeo, vai concordar comigo de que o time do Atlético não conseguiu fazer o seu jogo dentro da sua própria casa, não conseguiu se impor diante do Maringá. O Maringá conseguiu ter espaços, gerar chances desde o primeiro tempo, desde o primeiro minuto. Então, isso foi surpresa pro time do Atlético. O Jorge Castilho merece todos os aplausos. Um cara que foi criticado no começo da temporada. Até por a gente não vai se eximir dessa culpa. A gente criticou também. Tinha que ser criticado. O Maringá não estava jogando bem. Mas hoje, o auge, o ponto ótimo que ele tanto falou. Que ponto ótimo que foi esse jogo do Maringá. Um ponto ótimo do Jorge Castilho chegou, gente. O Maringá jogou o fino da bola dentro da Liga Arena, de um estádio que já coloca dificuldades em muitos times há muito tempo em cenário nacional, e o Maringá foi gigante em vencer esse jogo por 3-0. No primeiro tempo, então, como a Milena bem disse, o Maringá conseguiu ter boas oportunidades, o Atlético também teve, tá? Não tô falando que o Atlético não teve chegada sim, mas no jogo um pouco equilibrado, o Maringá se sobressaiu um pouco mais, e no final nós fomos coroados com o gol de cabeça do Maranhão, que vem sendo decisivo demais nesse mata-mata. Fez gol no Uri Davids, fez gol hoje novamente, e guardou todos os gols possíveis para essa fase de mata-mata, o Maranhão. Que, cara, vale a gente falar um pouco dele também, né, Milena? É o Maranhão que foi muito criticado juntamente com todo o time do Maringá no início de campeonato, né? A gente sabe que o Maringá não começou muito bem esse ano, não conseguiu mostrar muito seu futebol, e como o Poza falou, esse ponto ótimo que o Castilho falou, ele queria um pouco mais cedo, né? Ele falou assim, daqui uns 4, 5 jogos a gente vai ter isso. Sim. Chegou agora na semifinal do campeonato, mas chegou a tempo, né? Deu tempo do Castilho mostrar todo esse futebol que o Maringá tem. E o Maranhão guardou todos os gols que ele perdeu na fase de grupos aqui. Exatamente. Agora no mata-mata. Na fase decisiva. Então por isso a gente ressalta aí, a gente fica feliz demais com o Maranhão. Também outro que foi muito criticado pelo Maringá. Hoje, dando a volta por cima, com a confiança lá no alto, como ele foi importante também em ganhar bolas pro Maringá no jogo de corpo ao longo da partida, em segurar essa bola lá no ataque e em ser uma das válvulas de escape do Maringá também neste jogo. Já partindo então pro segundo tempo, Milena, o Atlético veio pra cima,
fez substituição no intervalo, veio pra cima e cada minuto que passava, cada substituição que passava, o Atlético Paranaense vinha mais pra cima, vinha com mais ofensividade. A gente teve entrando então todas as armas do Atlético Paranaense, Allan Kardec entrando, a gente teve o Isaac que foi o primeiro a entrar, depois a gente teve o Juliano, o Leozinho, o Mastriani, os caras vieram pra cima mesmo, mas o Maringá soube jogar muito bem no contra-ataque. No começo do segundo tempo já, né, o treinador do Atlético, ele desfez aquele trio de zaga que ele tinha colocado no início desde o início do jogo, né, o que foi muito criticado pelos torcedores lá na arena, e lançou mais um atacante que é o Isaac, que fez muita fumaça no primeiro jogo contra o Maringá, e novamente ele também colocou um pouco mais de dificuldade ali no jogo, mas que não resultou em tanto resultado assim, acredito que como o Maurício Barbieri previa. E como a gente havia falado, o Atlético ele tem um banco muito recheado de bons jogadores. E o Maurício Barbieri fez todas essas trocas. Então ele também não ficou isento de deixar o time como estava. Ele trocou sim, como o Pausa falou, todos os jogadores que ele tinha ali à disposição, que ele sabia que ia manter o nível do jogo, ele colocou. Mas o Maringá estava muito preparado. E olha, vou te falar, o físico do Maringá, eles correram. Gente, você entendeu? O que o Rodrigo correu, o que o Buga correu, até o Negueba, que não foi muito falado no segundo tempo, Maranhão. A gente não via, mas a gente não via muito Negueba, tipo assim, no ataque do time do Maringá, mas o que ele estava te dando na defesa era brincadeira. Então todos os jogadores estavam muito preparados fisicamente para esse jogo. Então, assim, foi um embate muito interessante do Atlético, que começou o jogo um pouco mais na cautela, e o Maringá não. O Maringá foi pra cima e foi muito recompensado. Não tem o que falar. A gente teve ali o segundo gol do Maringá, o VAR atuando, o VAR atuou da maneira correta e validou o gol do Maringá, e até falando também do final do jogo, onde o Ronald foi expulso, foi a segunda atuação do VAR importante na partida, e o VAR atuou da maneira correta. O Ronald sim deveria ter sido expulso pelo Maringá, foi expulso, era o último homem, evitou ali o ataque perigoso do Mastriani, e é o grande desfalque, é o grande revés do jogo de hoje, essa expulsão do Ronald, que vai desfalcar o Maringá aí no primeiro jogo no estádio Lee Davids contra o Operário. Então, se a gente sai com algo de ruim desse jogo, essa expulsão do Ronald, foi uma decisão rápida que ele tomou ali, o cara já vinha fazendo giro em cima dele, já estava 3-0 pro Maringá, mas beleza, acabou cometendo falta e foi corretamente expulso aí. Não tem no que falar de arbitragem, a arbitragem foi bem no jogo de hoje, soube controlar a partida, deu cartões amarelos pertinentes, cartão vermelho pertinente, aparentemente, né, anulou o gol do Maringá, depois voltou atrás na decisão corretamente também, só demorou muito, né? Nossa, como demora traçar as linhas, né? Demais. Então, assim, cara, depois que saiu o segundo gol do Maringá, o jogo ficou totalmente aberto pro Maringá. A gente viu o Atlético já desesperado, não respondendo mais a nenhuma razão, o Maurício Barbieri enchendo o time de atacantes, virando um AOE total. Quem começava a construir a jogada aqui atrás era o Kevin, então ele vinha buscar essa bola e tentar levar lá para ataque. Numa dessas o Maringá roubava, criava umas chances, foi onde o Rodrigo fez o gol do Maringá, o terceiro, e poderia ter feito mais já o Maringá também, teve muito espaço, enfim, mas tá de bom tamanho total. Tá incrível, na verdade, né? E só ressaltando o que o Pausa falou, então, a partir dos 20 minutos do segundo tempo, a gente via o Atlético completamente desesperado. E assim, a defesa, seja o que Deus quiser, vamos todo mundo pro ataque. E foram nessas oportunidades de contra-ataque que o Maringá conseguiu fazer o gol. Então, o Moraes fez o segundo gol do Maringá, né? Após ali uma jogada do Rodrigo. E depois o Rodrigo fechou o placar com os 3-0 após um passe do Maranhão. Então, assim, todos esses lances ali de contra-ataque ou de bolas roubadas da defesa, o Maringá conseguiu fazer muito bem o papel que se propôs a partir da metade do segundo tempo de ir só no contra-ataque, defende como dá e joga a bola lá pra frente, os atacantes que se resolvam. E, assim, foi um 3-0 que mostrou muito bem o que foi o jogo. Não foi um 3-0, 3-0 cagado. Não, foi um 3-0 que mostrou muito bem como foi o jogo. O Maringá foi muito superior. Doa a quem doer dos torcedores atleticanos. Sinto muito, torcedores atléticos aí, vocês podem me falar. Realmente, Maringá não era favorito para esse jogo. Maringá veio de uma primeira fase duvidosa. Foi pior que o Atlético Paranaense na primeira fase. Mas, cara, a gente vinha falando aqui como o Maringá dá mais dificuldade que o Azures, como o Maringá não era o Azures que vocês enfrentavam, como a gente poderia, sim, em certos aspectos, levar vantagem. Não quer dizer que... Eu já até cheguei a usar a palavra favorito. O pessoal falou e eu, beleza, me corrigi. O Maringá talvez levasse vantagem em alguns aspectos do jogo em relação ao Atlético Paranaense. Antes do confronto a gente falou isso.
E, de fato, o Maringá mostrou sim a que veio. Doa a quem doer, pessoal. É isso aí. E os atleticanos resta tirar a lição pro restante do ano. Vão jogar a Série B aí. Eu acho que o Atlético é um dos favoritos para subir para a Série A novamente. Tem um time muito bom, tem um time qualificado, não deixa de ter essas peças qualificadas, mas eu vejo com muito mérito do Maringá que, mais uma vez, vem numa crescente no Campeonato Paranaense, batendo a segunda final seguida aí. Ao contrário do que o Zinho falou, vamos deixar as crianças brincar também de jogar final de Paranaense. Não sei se é que mundo você está vivendo, Zinho, mas o Maringá já está batendo no final aí, desde 2022, né? Batendo final contra o Coritiba, 2024 contra o Atlético, e agora novamente, então a gente não é criancinha não de jogar final, a gente já tá jogando final aí há um bom tempo, beleza? Exato. Como a gente tinha feito a comparação, né, ano passado, foi um confronto de Série A contra a Série D, hoje já é um confronto de Série B contra a Série C, então os times estão se equiparando, o Maringá vem melhorando a cada ano mais, né, é a segunda final seguida do Maringá, vai ser a segunda final também em 10 anos, uma final do interior, então mostrar a força do interior. Às vezes a gente olha pro Paraná só pra capital, os times que tem mais tradição, mas a gente mostrou nesse ano especificamente quanto o interior tem sua força, e esse 3-0 ele mostra muita coisa. Não é só um simples jogo, né? Exatamente. Doa quem doer, né, Milena? Exatamente. Mas tá doendo. E eu até falo assim, pô, tá doendo muito? Tá doendo, vai falar qualquer coisa. Já mesmo. Tá doendo aqui no nosso chat da live, imagina nos comentários. Galera do Atlético, a gente vai ser respeitoso nas respostas aí. O time de vocês, como eu disse, é um time bom, foi um grande desafio pro Maringá, foi um grande jogo, os 2 jogos foram grandes jogos, grandes embates. Eu acho sim que o Atlético é favorito para subir pra Série A de novo. Enfim, não tô tirando mérito nenhum do time de vocês, mas tem um time muito bom. O Maringá foi superior aí, e a nossa alegria agora, depois de 10 anos, velho, venceu o Atlético Paranaense, depois de 10 anos. Olha a grandiosidade disso pro Maringá. Agradecer aos nossos patrocinadores. Aliás, antes disso, elegeu o craque do Agão na partida, Milena. Nossa, tem tantos. Tem tantos, né? Tem muita gente aqui que poderia ser um craque do Agão do jogo. Cara, eu tenho meu palpite. Eu também já tenho. Começa com R? Começa. É o Rodrigo? É o Rodrigo. A gente fechou no Rodrigo. Cara, correu demais, fez gol, tava em todos os lugares, pulmão de aço do time do Maringá. Não tenho o que falar. O Rodrigo, ele brigou muito nesse meio campo. Como a gente tinha falado antes do jogo, no primeiro jogo aqui da semifinal, o Rodrigo já tava em todos os cantos. E nesse jogo ele também mostrou que ele estava em todos os cantos. Ele recebeu o cartão amarelo, ele tirou gol ali perto da grande área. Ele deu passe pra gol, ele fez gol, então ele fez barba, cabelo e bigode. Ele fez tudo nesse jogo e merece o craque do Agão. E tô com o Miltinho também que falou Rodrigo no chat. É isso aí, Rodrigo, craque do Agão de hoje. Galera, estamos na final. Maringá e Operário, primeiro jogo no Lee Davis, segundo jogo lá em Ponta Grossa. Estaremos aqui pra narrar pela primeira vez. A gente vai narrar a final do Campeonato Paranaense. Ano passado a gente tava com o canal, mas a gente não tava com condições de ter cabine no estádio, então infelizmente não narramos. Pela primeira vez vamos narrar a final do Paranaense, então aqui na Rádio Maringá Esportes estamos felizes demais. Grande expectativa pra isso. Sim, vamos que vamos. Galera, grande abraço, deixa nos comentários aí, torcedores maringaenses, Atlético, falem o que vocês acharam do confronto aí. Tamo junto, deixem o like e abraço dos classificados.